Imagina essa cena. 5 anos atrás você ganhava 4.000 por mês. Uma boa grana, né? Isso já te colocava super acima da média do brasileiro. Não era pobre, mas também você não tinha tanta folga assim. Morava num lugar simples, um carrinho usado, um orçamento talvez um pouco apertado, nada de luxo, mas também nada sobrando. E você pensava com sinceridade a seguinte coisa: cara, se eu ganhasse 7.000 por mês em vez de 4, eu acho que minha vida mudava. Não era somente assim ganância, era que você queria respirar. O tempo foi passando, você trabalhou mais, aceitou mais responsabilidade, engoliu mais sapo no trabalho, mudou até de emprego, foi promovido, pagou um preço invisível que ninguém vê. E hoje você ganha 7.500, 8.000, às vezes até mais. Tem um apartamento melhor, um carro melhor, um pouco mais de conforto. Mas mesmo assim, você ainda sente aquele aperto quando o cartão fecha. Você olha o extrato e fica um pouco desconfortável. E às vezes se pega pensando assim: cara, se eu ganhasse 10.000, aí sim eu ficava tranquilo. Para você, isso soa um pouco familiar? Então, eu vou falar uma coisa importante para vocês que estão vendo esse vídeo. Isso não é falta de gratidão e também não é burrice financeira, tá? E não significa que você não sabe lidar com dinheiro. Isso tem um nome, tá? Isso se chama esteira hedônica. Quanto mais sua renda cresce, mais seu padrão de vida cresce junto. Mais as despesas aparecem e aquela sensação de satisfação continua sempre no mesmo lugar. É como você correr numa esteira. Você sente que se esforça mais, você cansa, só que você não sai do lugar. E sabe o que é mais doido? O nosso cérebro faz isso automaticamente. A gente melhora a vida, ele normaliza. Aqui, aquilo que antes era uma conquista, hoje vira uma coisa normal, praticamente uma rotina. E aquilo que era luxo, vira meio que uma obrigação. Aí você começa sempre a querer mais. Mas eu vou fazer uma pergunta importante para você agora. Quanto de dinheiro seria suficiente para você? Porque existe um estudo que mostra que os brasileiros achavam que precisavam ganhar muito mais do que realmente ganham para ser feliz. Mas isso não é um número real, é uma miragem. Quanto mais você se aproxima desse número, mais ele se afasta. Agora vamos trazer isso para a vida real. Uma pessoa que ganhava 4.000 e conseguia viver, mesmo que apertado, depois ela passou a ganhar 8.000. O que aconteceu? Ela mudou de casa, trocou o carro, né? Começou a gastar mais com delivery, assinatura, academia, roupas melhores. Resultado: as despesas cresceram junto. E no final, não sobra muita coisa. Às vezes até menos. Você ganha mais, mas tem menos paz. Isso se chama inflação do estilo de vida. E o mais perigoso, isso acontece sem você perceber. Porque a sociedade ela vai empurrando isso com o tempo. Existe uma pressão silenciosa para você melhorar de vida sempre. E aqui vai uma verdade: liberdade não é quanto você ganha, é quanto da sua renda está livre. E às vezes, quanto mais você ganha, menos liberdade você pode ser que tenha. Porque você assumiu mais compromissos. Mas tem uma virada de chave muito importante para falar para vocês. Existem experiências que valem muito mais do que coisas. Um carro novo pode te empolgar durante um tempo, mas depois vira uma coisa normal. Mas uma viagem, naquele momento, com os amigos, pode trazer um aprendizado muito bom. Porque isso fica com você, isso vira uma memória. E você não costuma ter memórias do mesmo jeito com as mesmas coisas. O mais importante, experiências geralmente custam menos. Agora presta atenção nessa frase: quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Isso é uma armadilha. Porque a felicidade ela não está na chegada, ela está no progresso. Muitas vezes o caminho é mais satisfatório do que o destino. Se você adia sua felicidade para o futuro, você perde o presente. Então, como é que você sai dessa esteira? Primeiro, você tem que criar uma regra. Antes de ganhar, você tem que decidir quanto você vai gastar e quanto você vai investir. Exemplo: aumentou a renda, uma parte melhora a sua vida, o resto vai para investimento. Segunda regra: você tem que praticar a gratidão consciente. Lembrar de como era a sua vida anos atrás
porque isso vai quebrando aquela adaptação que eu falei que o cérebro faz. Terceiro, você tem que otimizar o seu dinheiro. Começa a otimizar seu tempo, o dinheiro, e no fim você vai ter mais tempo e mais dinheiro. Cada real que você guarda, compra mais liberdade no futuro, para cada escolha que você fizer. Trabalhar menos, dizer não, viver melhor. E para fechar, a esteira hedônica não é um problema seu, ela é um problema humano. Mas você pode ser consciente, você pode definir o que é suficiente, pode controlar seu padrão de vida e pode sair desse ciclo. Mas por que você está decidindo isso? Porque você entendeu que o sucesso não está na esteira, ele está na hora certa, em saber a hora certa de descer dessa esteira. Se você gostou desse vídeo, dessas dicas, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e a gente se encontra no próximo dia. Forte abraço e até a próxima. Tchau.